Boa tarde a todos. Os católicos acordaram nesta quarta-feira com uma notícia de mudança no comando da igreja na Arquidiocese da Paraíba. O até então arcebispo Dom Aldo Pagotto renunciou ao cargo. Agora Dom Aldo passa a ser arcebispo emérito da Paraíba, o que corresponde a uma aposentadoria. Com a saída de Dom Aldo, o Vaticano nomeou Dom Genival Saraiva de França, que assume o comando da Arquidiocese da Paraíba temporariamente. As mudanças no comando da Igreja Católica chamaram a atenção de muita gente. A notícia pegou muitos de surpresa logo cedo. Na Igreja da Misericórdia, no centro da capital, os fiéis tentavam entender a decisão. Foi para mim uma bomba. Fiquei super triste, super triste. Mas se for para o bem dele, para ele cuidar da saúde dele, que ele seja feita a vontade de Deus. Estamos sentindo muito, né, essa renúncia dele, que só ele sabe o motivo, ele, Deus. Ele deve ter tido um discernimento divino para pedir essa renúncia. Eu lamento muito e que ele tenha boa sorte. Pelas ruas não foi diferente. A notícia não demorou para se tornar o principal assunto das conversas. Talvez já tenha dado o tempo dele mesmo, né? Mas sabia de alguma coisa? Ouvia falar de alguma coisa? Só boato, e boato a gente não leva em consideração. É lamentável, né? Eu sou católica e acho que ele fazia um trabalho muito bom na igreja. O arcebispo Dom Aldo Pagotto fez o pedido de renúncia através de uma carta oficial, publicada nas primeiras horas desta quarta-feira. Na carta aberta aos bispos da região metropolitana de João Pessoa, aos sacerdotes e ao povo, Dom Aldo destacou o quanto buscou se doar ao trabalho na arquidiocese, mesmo diante dos problemas de saúde. Afirmou que precisou tomar medidas enérgicas para reorganizar a administração, as finanças e recuperar o patrimônio da arquidiocese e que isso teria desagradado muita gente. Ele também reconheceu que cometeu erros ao acolher padres e seminaristas já afastados da igreja por serem suspeitos de cometer faltas graves. Lembrou que durante o tempo em que esteve à frente da arquidiocese tomou posições firmes diante de políticas públicas estruturais e que o objetivo principal era o desenvolvimento do povo paraibano, mas que acabou colhendo reações e interpretações diferentes que insinuavam o envolvimento dele na política partidária. Dom Aldo disse ainda que sofreu retaliações internas e externas. Lembrou que, em determinado momento, padres que se denominaram anônimos começaram a ter espaço na imprensa, que, na opinião dele, acabou divulgando histórias distorcidas sobre a vida da Igreja da Paraíba, além de uma carta pública que comprometia o arcebispo e vários sacerdotes. No documento, Dom Aldo afirma também que, diante de tudo isso, se espalhou a ideia obsessiva de que o clero estaria dividido, o governo da arquidiocese desestabilizado e, nesse contexto, o arcebispo teria perdido a capacidade de coordenação. O arcebispo emérito da Paraíba encerra o documento afirmando que reza e deseja que a Igreja da Paraíba prospere na ação evangelizadora e pastoral. E diz ainda que vai embora da Paraíba, mas que espiritualmente ela nunca sairá do seu coração e deixa a todos sua prece constante. Com a renúncia de Dom Aldo, automaticamente, de acordo com a assessoria da arquidiocese, foram destituídos de suas funções alguns padres com cargos de confiança na arquidiocese. O vigário-geral, que é uma espécie de vice-arcebispo, o chanceler, que é o secretário direto da arquidiocese junto ao arcebispo e que fica responsável por decretos e documentos criados pelo arcebispo, ele que atua como uma espécie de secretário-chefe da Casa Civil, e também foram destituídos os padres que formam o Conselho de Presbíteros. Atualmente, 15 padres formavam esse conselho que auxiliava as decisões do arcebispo. Com as mudanças, permanece ainda o Colégio de Consultores, formado por 8 padres, também para auxiliar as decisões do arcebispo. Dom Aldo Pagotto passou 12 anos à frente da Arquidiocese da Paraíba. Durante esse tempo, agradou alguns, desagradou outros, se envolveu em denúncias e teve problemas de saúde. Dom Aldo de Tilo Pagotto era bispo de Sobral, no Ceará, quando veio para a Paraíba substituir Dom Marcelo Pinto Carvalheira, em junho de 2004. Primeira meta é a qualificação dos padres e dos futuros padres. Isto porquanto a modernidade exige muito de nós, são muitos desafios. A posse foi no dia 3 de junho, na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, na presença do Núncio Apostólico no Brasil, Lourenço Baldisseri.
Dom Aldo nasceu em setembro de 1949 em São Paulo e foi ordenado em 1977 em Minas Gerais. Estudou filosofia e teologia e assumiu vários cargos importantes na igreja, como presidente do Conselho Diretor de Pastoral da Criança em nível nacional, presidente da Comissão da CNBB para Serviços de Caridade, da Justiça e Paz. Aqui na Paraíba, já como arcebispo, se engajou na luta das comunidades que convivem com a seca e presidiu o Comitê em defesa da transposição das águas do Rio São Francisco. Dom Aldo também foi envolvido em denúncias durante a gestão dele. Em 2014, nós mostramos aqui na TV Cabo Branco que sacerdotes estavam sendo investigados pelo Ministério Público. 4 deles chegaram a ser suspensos pela arquidiocese por suspeita de abuso sexual. Em agosto de 2015, alguns padres denunciaram que Dom Aldo estaria proibido de ordenar por perseguir integrantes da igreja e por se negar a discutir casos de pedofilia. Na época, a arquidiocese negou essas informações. Em 2011, Dom Aldo descobre um câncer de próstata e inicia um tratamento, sem a necessidade de se afastar da diocese. Dom Aldo Pagotto ficou 12 anos como arcebispo metropolitano da Paraíba. E quem também nos ajuda a falar sobre a passagem de Dom Aldo na arquidiocese da Paraíba é Laerte Cerqueira. Ele sempre se destacou por uma relação próxima com a política, né, Laerte? Boa tarde para você. Bruno, boa tarde a todos. Isso mesmo. E nesse caso eu destaco 2 pontos, Bruno. O primeiro, sobre a ação política para a consciência dos fiéis. Um dos momentos que ilustram bem esse ponto foi quando a arquidiocese lançou uma cartilha para orientar os eleitores em 2014. Vamos rever um trecho da fala nesse dia. A igreja não pode se imiscuir, meter o bedelho no que não é chamada em política partidária, ou dizer em quem se deva votar, ou como deva ser o partido ou o programa do partido. Indicar candidatos, fazer-se como se fosse um curral eleitoral ou um cabo eleitoral. Mas a igreja também não pode se omitir no dever de incitar, esclarecer, incentivar, motivar os cidadãos de bem, que são também fiéis, a participarem de políticas públicas, de acompanharem a vida da nação. Dom Aldo também era contundente em relação às suas posições. Admitiu isso na carta de renúncia. Para ele, as ações eram fundamentais para aqueles que queriam seguir os caminhos de Deus. Fraternidade se consubstancia, se materializa quando há emprego e renda, quando há saúde e educação, quando há condições da mobilidade urbana, de moradia, de atenção básica às necessidades primordiais. Construir a paz significa nos colocarmos inteiramente ao serviço do desenvolvimento humano e do crescimento da nação. Bruno, mas a repercussão, a maioria das vezes negativa, não era por causa da atuação nas políticas públicas, mas principalmente na sua relação estreita com políticos e partidos. Foi visto várias vezes ao lado de lideranças partidárias, fez algumas defesas de pessoas e não só de ideias em momentos conflitantes, tomando partido e, de certa forma, ligando sua imagem a grupos A ou B. Na carta de renúncia, ele diz que isso foi fruto da interpretação de muitos e reafirma que não queria entrar na esfera político-partidária. É claro que, de certa forma, isso desgastou sua imagem. Muitos fiéis não gostavam dessa relação próxima entre religião e os políticos. Não há dúvida que isso também influenciou no olhar que as pessoas tinham em relação a ele. E olha só, a imprensa internacional também repercutiu a decisão do Papa de aceitar a renúncia dele. A gente tem imagem aí das edições online de alguns jornais. O jornal Globo, o jornal daqui do Brasil, né? Aí tem a capa falando da renúncia. Esse aí é o Ad Cronos, da Itália. O Faro de Roma também trouxe uma capa com as informações sobre a renúncia e o La Presse também. Olha só, em geral, esses jornais dizem que a renúncia foi aceita pelo Papa porque Dom Aldo está sendo investigado, Bruno, por denúncias de envolvimento com a pedofilia. Eles não citam inicialmente nas manchetes e nem nos subtítulos a questão da renúncia por saúde, mas por um suposto envolvimento com pedofilia, porque a Igreja Católica estaria investigando isso. Isso vai repercutir ainda nos próximos dias e qualquer novidade certamente a gente vai trazer aqui no JPB. É isso. Um abraço, hein? Obrigado, Laerte. Pessoal. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Olha, Dom Genival Saraiva já é o administrador apostólico da Arquidiocese da Paraíba. Ele fica temporariamente até que o 7º arcebispo do estado seja nomeado.
Dom Genival Saraiva de França tem 78 anos, 51 deles dedicados à igreja. O bispo nasceu na cidade de Alcantil, no Cariri da Paraíba, e começou a vida sacerdotal como seminarista em Campina Grande. Estudou no Seminário Arquidiocesano da Paraíba, em João Pessoa, onde cursou também filosofia. Genival fez o curso de teologia no Rio Grande do Sul e foi ordenado padre em 1º de janeiro de 1965, na Catedral de Campina. Assumiu diversas funções na diocese da cidade e apresentou programas de rádio. Se afastou para fazer o mestrado em pedagogia na Itália, no início dos anos 80. No retorno, assumiu diretorias na Universidade Regional do Nordeste, no Colégio Estadual da Prata e no Estadual do José Pinheiro. Foi professor da UEPB e da UFPB e secretário de Educação e Cultura de Campina Grande. Foi nomeado bispo diocesano de Palmares, em Pernambuco, no ano de 2000, pelo Papa João Paulo II. A cerimônia de ordenação aconteceu em Campina Grande, no ginásio O Meninão. Agora, ele foi nomeado pelo Papa Francisco como administrador apostólico da Arquidiocese da Paraíba. Atualmente, Dom Genival Saraiva é bispo emérito de Pernambuco. Em carta do religioso enviada pela Arquidiocese paraibana à imprensa, o bispo pediu para o povo paraibano rezar por ele e disse que chegará em breve para administrar a Arquidiocese com a ajuda de todos. Ele comentou ainda a decisão de Dom Aldo Pagotto, dizendo que a renúncia não é demérito para nenhum bispo. Dom Genival está em Alagoas para acompanhar o enterro de uma irmã que morreu ontem. Até sexta-feira, o católico deve vir para a Paraíba. Ele falou com a nossa equipe por telefone. Por essa circunstância, ao Dom Aldo tornar-se emérito como eu, chama-me a igreja para exercer essa função que, na verdade, é temporária. Não posso especificar exatamente o tempo, mas já sei que apenas devo eu preparar o povo de Deus da Arquidiocese da Paraíba para receber o novo arcebispo que será nomeado, esperamos, o mais breve possível.